Hello, nice people. Todo mundo me escuta? Se todo mundo me escuta, dá um legalzinho. Áudio tá ok aí. Só dá um legal. Andressa, Iago, Maria. Maria, seja bem-vinda. Bom te ver pela primeira vez. Dá um legal se todo mundo me escuta. Boa, beleza. Andressa, ok? Beleza. Maria. Grande Emily, isso é comprometimento, viu, Ave Maria? Dirigindo. Maravilha. Flavinha, seja muito bem-vinda. Bom, pessoal, primeiro eu quero fazer só uma apresentação sobre o intuito real, né, sem viés dessa pequena aula que a gente vai discorrer por uns 30, 40 minutos e abrir para dúvidas e falar um pouquinho sobre o que vocês esperam. A gente sabe que vocês estão dentro já, né? Estão dentro, alguns ainda não estão. Então, a gente, só para alinhar para amanhã e domingo, caso a gente não termine amanhã, né? Suas expectativas e suas dificuldades para ver se a gente acrescenta alguma coisa dentro do material, beleza? Então, Flavinha, primeiro, por favor, liga o microfone e me fala aí qual é a sua expectativa dentro do curso, o que é que você espera aprender e se puder compartilhar algumas das dificuldades que você tem tido, para ver se a gente alinha um material para ajudar ainda mais com isso, tá bom? Jogue duro. Boa noite primeiro, né? Prazer. Prazer. Eu estou bem animada com o curso, espero ver muitas novidades, e pelo que eu vejo no Instagram, né? Venho de outros cursos, mas eu acredito que esse vai ser diferente, que é aquilo que eu te falei, ou você ama ou você odeia, né? No primeiro momento eu fiquei meio assim, falei, cara, a gente fala muito, né? Muito na lata e tal, mas falei, é por aí mesmo, a gente precisa quebrar muitas crenças. E a minha maior dificuldade talvez seja o Instagram mesmo. Tá aqui presente, é, botar a cara mesmo, né? Dar a cara a tapa. Que não é nem medo do julgamento, mas é para quebrar uma timidez minha mesmo, sabe? Então é isso. Assim, é claro que vai acrescentar muito no tratamento também, não tenho dúvida, mas eu gosto de ver a sua turma, né? Como que ela se coloca no Instagram, como que as meninas, o próprio Felipe se coloca no Instagram. E, tipo assim, não fazer igual, mas imprimir a minha marca ali, a minha personalidade mesmo. Maravilha, É isso. obrigado pela colaboração, Flávia. Andressa, por Também. gentileza, seja bem-vinda. Me fale um pouquinho sobre sua expectativa com essa micro masterclass, né, de hoje, amanhã e talvez domingo, e também com o curso, caso você venha entrar, e se puder compartilhar alguma dificuldade comigo para a gente já ajustar o percurso dessa masterclass aqui e acrescentar algum conteúdo específico para sanar dificuldades, por favor. Eita, vamos lá. Boa noite, né, primeiro. Boa. Ainda não faço parte, né, do curso, eu comecei a te acompanhar faz pouco tempo, acho que um mês, mais ou menos, e porque eu já fiz outros cursos, eu acho, com o Kellerman, que está aqui, a Flávia, não sei se ela lembra da Camila, fiz curso com ela, a Patrícia, fiz mentoria com a Patrícia, com a Ana Cabral, e com um bocado de gente Oh, que lhe que coisa. segue. Essa galera aí eu já conheço. Então, assim, tô conhecendo, né? Como a Flávia disse, seu jeito, meio na lata mesmo. Tem quem gosta, quem não goste, e eu tô ali acompanhando e vendo. Por isso que eu entrei para participar, para ver como é mais, né? Para entender mais como seria o curso e tudo. É isso. Maravilha. Minha dificuldade. Minha dificuldade, eu acho que é o mesmo da Flávia, não é nem questão de conhecimento, nem de técnica, é aprimorar, né, a questão das técnicas, pouco que eu estou vendo, eu acho que, assim, por mais que siga a mesma linha, mas você tem um raciocínio clínico, eu acho que mais elaborado, eu vendo de outros cursos também, que as meninas fizeram, né, e eu acho que é isso, é dar mais resultado e me posicionar mais, mostrar mais o resultado que eu sei que eu dou. É isso. Maravilha. Maria, por favor,
conseguiria colaborar com esses mesmos anseios, mesmo já estando dentro do processo? Tá ouvindo? Estou ouvindo, perfeito. Seja bem-vinda, Maria. Tudo bem, Caio. É, eu tenho, né, também essa dificuldade com o Instagram. Eu acho que o nosso maior problema é a constância, né? Mas hoje, em relação à dor crônica, é, os pacientes são muito variáveis, né? E às vezes a gente acaba saindo um pouquinho, perdendo a sequência, e aí bagunça a nossa cabeça, né? Então, assim, é reforçar mesmo. Eu assisto as aulas lá trocentas vezes, tanto que eu nem finalizei ainda, porque eu não passo para frente enquanto fica alguma pulguinha ali na cabeça. Mas eu acho que a ideia é essa, assim, é, te ver orientar com a questão de identificar mesmo os padrões, né? E a gente prescrever tratamento. Maravilha. Obrigado pela colaboração. Se qualquer pessoa quiser se colocar a qualquer momento do que eu vou discorrer aqui, basta clicar aqui embaixo. Vai ter Raise Hand, um botão, levantar as mãos em reações, que a gente para dar voz para vocês, tá? Primeiro, obrigado pelo tempo, é um feriado. Vocês só por estarem aqui eu já considero que são outliers. E é muito engraçado rever a cada lançamento das turmas as histórias se revisitarem com pessoas super diferentes, mas, cara, você não tem noção de como é igual o discurso de vocês entrando e depois que tá dentro, como a coisa muda, velho. Isso é fenomenal para mim mesmo. Em relação à divulgação, que foi um dos anseios, eu acredito que isso aqui em si não vai conseguir ajudar vocês em relação à divulgação, porque a gente considera que lá dentro da formação BiExpert, a gente tem um curso de marketing dentro do curso técnico de fisioterapia. Então, eu acho que isso aqui vai acrescentar algum conteúdo específico para que vocês desenvolvam na prática clínica, tá? Mas em relação a marketing, eu acredito que não ajude muito. Em relação às referências que vocês têm, né? Que massa que todos eles foram alunos ou são alunos da formação, porque eles entraram falando praticamente as mesmas coisas que vocês, e a questão de não fazer igual não é uma coisa que eu, vamos dizer, não sei nem como falar isso, mas não é problema fazer igual. Inclusive, existe um modelo lá dentro para vocês seguirem e fazerem exatamente igual. Porque a minha forma de falar é diferente da Flávia, da Andresa, da Maria, do Kellerman. E o meu jeito de falar afasta uma galera e aproxima outra. E talvez o jeito da Emily falar o "cê topa" no final atrai essa galera que se afasta de mim e vice-versa. Então, a sua forma de falar já é o seu subnicho que não vai concorrer comigo. Eu brinco que concorrência não existe. Por mais que você aplique a mesma metodologia, o seu jeito de falar já faz os fatores comuns e contextuais serem completamente diferentes. Divulgação, mesma linha, não fazer igual, dificuldade com o Instagram e pacientes variáveis. Pronto, beleza. A Maria colocou isso aqui e eu acho que essa é a base do programa. É muito por isso que o programa tem um valor muito maior do que o que está no mercado aí. A gente tem um profissional de marketing assessorando a gente e a gente realmente rastreia toda a concorrência de cursos online. A gente sabe quem são, conhece pessoalmente muitos deles, sabe no que eles acreditam, sabe no que discordam da gente, no que concordam com a gente. E a gente está aqui justamente para tapar o buraco da concorrência e lá dentro a gente abre o leque para os buracos que a gente deixa para vocês irem tapar fora do meu programa. E isso vocês conseguem ver dentro da comunidade, beleza? Então, só para começar aí, a gente vai compartilhar uma tela e vocês vão me confirmar só com um legalzinho aí se vocês vão conseguir ver, porque vamos lá. Vocês já conseguem ver os slides aí? Só dá um legal, beleza? Deixa eu só aumentar o compartilhamento aqui para poder ver vocês também, que eu ainda não estou vendo vocês. Tá.
O que que a gente percebe? A gente tem um processo de gamificação dentro da formação BeExpert, e é um processo só para motivar vocês a se inspirar e não se comparar. A depender do teto de faturamento que vocês declaram antes dos marcos evolutivos que vocês possivelmente verão lá dentro, a gente coloca vocês como se fossem atletas de karatê, vamos dizer assim, faixa branca, amarela, verde, preta, preta primeiro dan e por aí vai. Baseado nisso, a gente já está chegando à geração de quase 2 milhões de faturamento em 4 anos, somado o faturamento dos fisioterapeutas que declaram mensalmente seus faturamentos a mim. Então, eu acho que é uma ferramenta aceleradora não só de consultório, raciocínio clínico, como também de verba, né, lá dentro. Então, o que é que a gente tem percebido de comum? Que quando o cara vai chegando na faixa preta e vai começando a ter dificuldades com casos complexos, a gente vê que falta um pouco da base por puladas de etapa ou por possíveis suposições que a gente faz no exame físico, e é normal, eu faço isso todos os dias, eu suponho todos os dias, mas eu tenho um post-it grudado no meu computador dizendo, ó, não podemos supor nada até testarmos o paciente. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente percebe que em casos complexos, muitas vezes, eu diria que 90% dos casos, a história que o paciente traz para a gente cai por terra quando a gente, de fato, examina ele. E eu sei que tem muita gente avançada aqui, muita gente de outros cursos, e eu sei que vocês podem perceber isso também na prática clínica. Então, o intuito dessa primeira apresentação é só para fazer com que a base de vocês fique cada vez mais forte, e com que vocês acelerem o processo de diagnóstico do paciente, beleza? Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu sou fisioterapeuta, né, há quase 10 anos. Eu sei que tem muita gente que pode ter ao mesmo tempo de formado ou até mais tempo de formado do que eu. Mas eu digo que na minha trajetória eu abdiquei de muita coisa e destinei lá desde o início 50% de tudo que eu ganhava para me especializar. E o que você imaginar de formação aí que tem fundamentação científica, a gente já fez, já repetiu. Tem formação que a gente já fez 11 vezes, outras que a gente já fez 8, outras que a gente já fez 4, porque a gente sabe que quando a gente faz um curso que rola sessão clínica, ou seja, atendimentos a pacientes reais diante de vocês, o curso, por mais que o conteúdo seja o mesmo, ele muda de acordo com o paciente que é apresentado. Então, a gente não vê desvantagem em repetir quantas vezes forem necessárias, talvez até o mesmo curso. Então, a gente já fez bagagem aí de CFT muito, de Mackenzie muito, de PNF muito, algumas formações em biomecânicas, Pilates e RPG. A gente está fazendo a graduação em psicologia agora, a gente está no 4º semestre já, e a gente tem cursos complementares, né, na área de psicologia aplicada à fisioterapia, como a FIP, que é a fisioterapia informada psicologicamente, a CFT, que é a terapia cognitivo-funcional, e um curso com um psicólogo bem famoso chamado Zé Siqueira, que é o Psicologia nas Dores Crônicas, que também foi online, que muita gente deve ter tido aí, porque na época que ele vendeu foi uma bagatela, muito barato mesmo, e isso ajudou muito a gente a raciocinar em casos complexos, tá? Então vamos nessa. Eu quero abrir com um caso clínico que foi um dos mais difíceis que a gente apresentou. A galera que já é do curso aí não está dentro das hot seats lá do curso esse caso, então se você já é do curso, é importante que você veja o desfecho desse caso, tá bom? É um paciente comum, né, rotineiro, que tem dor lombar irradiada para coxa esquerda, só que a topografia da dor é anterior e posterior. Virilha esquerda e perna esquerda anterior, beleza? Essa é a delimitação. Se vocês pegarem o bonequinho da ficha de avaliação, o paciente vai ter riscado essas regiões aí. Essa dor está há 3 anos e há 1 ano está pior, e a irradiação tem 8 meses. Já fez tratamentos anteriores, medicações com analgésicos anti-inflamatórios, gabapentinoides, corticoides,
fisioterapia, quiropraxia, acupuntura, já fez mais de 30 sessões de bloqueios venosos com um puta profissional daqui da cidade. Fez 3 bloqueios transforaminais, fez osteopatia, fez Mackenzie com um profissional certificado aqui e atualmente está fazendo microfisioterapia. Detalhe, na primeira sessão de microfisioterapia, ele voltou para mim com um relato de melhora de 40%. Então, assim, uma melhora que eu nunca consegui obter até o momento dessa apresentação, tá? Então, foi uma coisa que realmente me deixou com a cuca atrás da orelha. A avaliação médica, ele tem um laudo de ressonância magnética com hérnia discal L4, L5 e L5-S1 com contato no saco dural lateroforaminal direito. Tá? Isso aí já traz para a gente uma incoerência, uma compressão em raiz direita, se a gente for pensar em topografia e anatomia da compressão, o comum seria uma irradiação anterior direita, posterolateral direita, e não esquerda, como ele se apresenta, né? Mas, enfim, em saúde nem nunca, nem sempre. Indicação cirúrgica por 3 ortopedistas e um neurocirurgião. E na avaliação fisioterapêutica, o que a gente viu? Dor lombar, glúteo, virilha, anterior e posterior de coxa esquerda. Mudança de postura, não houve efeito. A gente usa essa delimitação aí, nenhum efeito. Perdas de movimento. O deslocamento lateral esquerdo produz a dor, o deslocamento lateral direito produz a dor. A flexão em pé é brutalmente limitada, ele não passa do joelho. A extensão em pé é travada, como se ele fosse uma tábua, ele não dobra para trás. As inclinações têm uma perda moderada, produzindo dor, tanto direita quanto esquerda. Aí eu errei a escrita aí, mas inclinação direita e esquerda também tem perda moderada. E aí eu destaco aqui o deslocamento lateral em pé esquerdo, onde a gente fecha o espaço. E aí, só para a gente alinhar a nomenclatura, o deslocamento lateral em pé esquerdo é porque o ombro está indo para a esquerda, tá? Muita gente confunde isso. E se o ombro está indo para a esquerda, a gente fecharia espaço na raiz do lado afetado do paciente. Isso aí aumenta a dor na perna e diminui a dor lombar. Ok? E aí, o que é que a gente faz primeiro quando a gente está diante de casos complexos de dores crônicas? A primeira coisa que a gente faz é o controle inibitório nocivo difuso, que a gente chama de CPM, ou Conditioning Pain Modulation. Então, em que consiste o Conditioning Pain Modulation? A gente tem uma forma de fazer ele passivamente e ativamente. A gente chama isso de um teste sensorial quantitativo. Se você tiver um algômetro de pressão, você pode aplicar. Na minha prática clínica, não uso algômetro, eu só uso a CPM ativa, não é certo, não é errado, é só o jeito que eu faço. E como que a gente faz isso? A gente coloca uma série de movimentos completamente aleatórios para o paciente executar e depois de cerca de 5 a 10 minutos, onde a gente consegue deixar o paciente de fato ofegante, a gente diz que a gente conseguiu excitar o sistema metabólico, circulatório, neuroendócrino, imunológico e, por conseguinte, o sistema nervoso. E a partir daí a gente pressupõe que ele pode ter sensibilização ou habituação para ter uma resposta hipoálgica induzida pelo exercício ou uma resposta hiperalgésica induzida pelo exercício. Isso aí prediz se o paciente vai ter resposta a movimento ou não. Então, é essa forma que eu utilizo para predizer, diante da consulta, se o paciente tem chance de responder ou não, tá? Então, como que a gente faz? A gente coloca um sentado para de pé durante a execução. Ele relatou dor durante a execução, não piorou depois. A gente bota saltos estilo pular corda, saltinhos de panturrilha. A gente pode colocar o paciente na bicicleta e pedir para ele fazer 3 a 5 minutos oscilando velocidade ou oscilando a marcha da bicicleta estacionária para ele fazer alguma coisa de força, se você tiver uma bike no consultório. Se você tiver uma esteira, você pode colocar esteira, acelerar a velocidade e fazer com que o paciente venha a suar de fato. Flexões saltitantes, eu brinco, né? Eu dou esses nomes assim para exercício para vocês entenderem, que é o nome mais simples que a gente vê, né? Que a gente bola aqui da cabeça.
Então, basicamente, o paciente está com a mão no trampolim fazendo apoio. E aí a gente pede para ele fazer uma força para sair do trampolim, como se estivesse pulando. Mas é no movimento de flexão de braço, tá? Então, isso aí geralmente tende a deixar o paciente bastante desconfortável em relação a esforço físico. Ok? Total desse teste máximo de 10 minutos, o paciente precisa ficar ofegante para saber se o controle inibitório nocivo difuso está íntegro ou não. Depois desse teste, a gente fala, tá, paciente, e aí, como é que você está? A dor está melhor, pior ou igual? Essa é a hora que a gente tem que objetificar tudo que é ou que vem a ser subjetivo. Caio, como assim? O paciente vai te contar a história de vida dele aí agora. E essa hora já passou, foi lá na avaliação, quando a gente tem que fazer o que eu chamo de making sense of pain, traçar a linha do tempo de todos os acontecimentos da vida dele e ver onde oscilou, onde não oscilou. Uma vez que a gente já fez tudo isso e o paciente quer recontar a história, tudo bem, você escuta até ele terminar de falar. Quando ele terminar de falar, mas tá, se você pudesse sintetizar esse seu relato em sua intensidade de dor, está melhor, pior ou igual, o que você falaria? Se ele pensar demais e não for inequívoco, você assume que é igual. Se ele te falar, não, caramba, parece que até melhorou, tipo mágica, né? Todo mundo já me disse que exercício é bom mesmo. Então você diz que a CPM está íntegra. Se ele, nossa, tô muito pior. Antes, o alinhamento de expectativa da consulta foi assim. Maria, eu preciso descobrir o que você tem e para te diagnosticar eu preciso te testar. Para te testar, eu preciso fazer alguns movimentos que podem ser provocativos e eu posso provocar sua dor para descobrir o que você tem. Você topa? Maria topando, beleza, a gente faz. Assim, eu lembro de um paciente que não topou porque estava com muito medo de dor, muita hipervigilância, muita cinesiofobia, e aí a gente tentou fazer de 30 mil maneiras e terminou que na consulta a gente aplicou a acupuntura para modulação da dor até ele entrar em remissão e a gente poder fazer o teste. Mas, tipo, não lembro de outro paciente que aconteceu isso comigo. A maioria vai topar fazer os testes provocativos. Então, se ele falar tô pior, a gente, esse paciente tem grande chance de sensibilização. O que é que a gente pode traçar daqui? Se ele estiver pior, na mesma hora eu pego o CSI, que é o Central Sensitization Inventory, que é um questionário de sensibilização central, para ver se ele preenche esse questionário e tem mais que 40 pontos, para eu já delimitar uma referência ali durante o tratamento dele. Né? Se ele tiver melhor, aí eu vou fazer com ele o quê? A dor é lombar, eu vou aplicar ou Oswestry ou Roland Morris. E aí eu vou dar o questionário para ele, ele vai preencher e eu vou ver a pontuação de incapacidade baseado nesse questionário. Se ele tiver igual, eu ainda não falo nada para ele, porque ele pode ter fenômenos de habituação, preferência direcional ou violação de expectativa. Não importa qual dos três ele tiver, ou se tiver mais que um fenômeno, ele ainda pode apresentar. Então, não tento dar essa parte chata. Chata para mim, tá? Para você pode ser maravilhoso colocar questionário. Eu não gosto, mas tem hora que a gente tem que colocar, principalmente em casos complexos. Pronto, já tinha falado disso, né? O alinhamento de expectativa pré-teste foi feito, beleza. Como? Já falei como, né? Então, vamos lá. Modificação da resposta do sintoma, a gente vai bater um pouquinho nisso daqui a pouco. Se a dor está melhor, a CPM está íntegra, ele é capaz de habituar. Se a dor está pior, a CPM parece ou pode não estar íntegra, ele está em disfunção analgésica ou insensibilização e a resposta ao exercício pode ser limitada. É uma grande chance desse paciente precisar de mim, do anestesiologista clínico, que hoje falam em médico da dor, médico intervencionista em dor, e psicólogo TCC ou ACT. TCC de terapia cognitivo-comportamental e ACT de aceitação e compromisso. Grande chance de, mas não é agora que a gente fala isso para ele. A dor está igual, deixa interrogado, vamos investigar mais. Então, interpretação disso. Quando a gente fala melhor, pior ou igual, a gente diz respeito só ao sintoma. Por quê? Um erro comum dos faixas pretas lá dentro do BeExpert é que eu falei que a resposta sintomática, o teste melhorou o paciente,
mas eu estou falando disso baseado na mecânica que ele ganhou flexão em pé, ou que ele ganhou habilidade de calçar o sapato, ou que ele ganhou habilidade de vestir-se que ele não tinha na avaliação. Então, a gente vai delimitar só por uma questão de facilitar as coisas, que quando eu falar que está melhor, é só referente ao sintoma. Beleza? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tem gente entrando fora da hora. Isso. Isso não diz respeito à mecânica, nem à referência neurológica, nem à função, que é o que a gente está acostumado a avaliar. Intensidade de dor, habilidade de movimentação funcional, habilidade de movimentação mecânica e referência neurológica. Só que para casos complexos, isso aí pode cair por terra. São pouquíssimas. Isso aí funciona muito para quem tem preferência direcional. Para quem não tem, não é tão legal assim. A gente precisa, além disso, ver frequência de uso de medicação, outras habilidades, aplicar uma escala que a gente chama de funcional específica do paciente. Então, vamos lá. Marcos, quais são 3 coisas que você não consegue fazer por causa da dor? Não, eu faço tudo mesmo com dor. Quais são as 3 coisas que você tem dificuldade de fazer por causa da dor? Não, eu faço tudo, eu não tenho dificuldade, não. Não, peraí. Eu vim do tratamento da dor. Você me procurou provavelmente porque isso acontece, tá, pessoal? Isso acontece muito em casos complexos. Eu venho do tratamento da dor. Você provavelmente me procurou por causa disso. Então, eu acredito que alguma coisa a dor está te atrapalhando e não seja só o sintoma. Então, fala para mim. Quando eu vou para musculação, o exercício tal dói. Tá, eu não fico pior, mas incomoda. Beleza, você anota. E aí você pega 3 coisas na escala funcional específica e fala assim, ó. Deu a nota de 0 a 10. E aí você anota aquilo ali, porque aquilo ali vai ser uma referência depois. Porque os pacientes que têm dores crônicas, rapidinho, deixa eu só mutar aqui, que o pessoal entrou com o microfone ligado, tá dando interferência, rapidinho. Então, quando a gente tem dores crônicas, mais de 3 meses, naturalmente a gente tem fenômeno de borramento. Então, o fenômeno de borramento vai lá no homúnculo de Penfield, que é a área do córtex que faz com que a gente controle, por exemplo, mão, pé, coluna, e esse borramento faz com que a delimitação da dor seja difusa para o paciente. Então, lá no final, o paciente vai te dizer o seguinte, eu não estou conseguindo melhorar, minha dor está igual, meu tratamento não funcionou. E aí, quando você pega o questionário e pede para aplicar de novo, ele não lembra mais do que ele anotou lá. E você está com a posse do primeiro questionário. Então, várias vezes isso aconteceu comigo. Quando ele responde o questionário e a gente compara, quando você chegou estava assim. Olha como você está respondendo agora. E aí, ou então, vídeo, eu deixo um tripé, né, aqui tá, porque por causa dos atendimentos online, mas lá no consultório, eu deixo um tripé de frente para o espelho, e assim que eu estou avaliando o paciente, eu peço permissão para o paciente para gravar, por sinal comparável. E às vezes, mas eu não quero que poste. Tá tudo bem, a gente não vai postar não, a gente só posta se você der autorização, para o paciente ficar tranquilo. Porque isso vai dar referência para a gente, além dessas daqui que a gente está acostumado a avaliar. Beleza? Então, vamos entender um pouquinho a base e de onde vem essa base. Quem tiver pergunta pode levantar a mão aí nos reações, tá? Se eu estiver falando muito rápido também, fiquem à vontade. Então, de onde que vem essa forma que eu trabalho? Vem desses caras aqui. O Brian Mulligan, o Robin McKenzie, o Jim Watson, o Emílio Puentedura e o Adrian Lowe. Claro que tem outros nomes relacionados à mesma técnica ou outras técnicas. Por exemplo, o McKenzie tem também o Mark Laslett, que também é gigante dentro do método, saiu do instituto e por aí vai. O Brian Mulligan tem um Catel... Enfim, tem vários outros caras, tá? Mas, basicamente, eu me espelho no trabalho desses caras e vou explicar por que eu me espelho no trabalho desses caras. Só que um pouquinho antes, eu acho que vocês já viram esse vídeo, mas eu quero mostrar para vocês aqui de novo, porque o Matheus é um cara que passou por uma fase bem difícil na vida dele muito recentemente, e assim que isso aconteceu, ele entrou para a formação e ele já tem uma bagagem muito grande, mas muito grande, já tinha faturamento de gente grande mesmo,
E ele entrou e em 84 dias ele mais que dobrou o faturamento. Então, ele bateu a faixa preta muito rápido dentro da formação. E ele trouxe um relato para a gente aqui. Fala, Caião. Fala, pessoal. Eu sou o Matheus Sabin Calvi, tenho 29 anos, sou aqui de Londrina, no Paraná. Eu comecei a acompanhar o Caio após uma indicação de um colega meu, que participou de uma outra mentoria comigo. Ele me indicou e falou, cara, dá uma olhada no conteúdo desse cara, que eu acho que você vai gostar. Comecei a acompanhar o Caio e começou a fazer muito sentido para mim o que ele estava produzindo dentro da rede social dele. E o que me fez fazer o Be Expert foi um post, um story, não lembro agora, que o Caio falou sobre caçador de movimento de preferência. E eu me vi muito nessa situação de trabalhando só com movimento de preferência, e alguns pacientes realmente, na abordagem que ele falou no vídeo na época, não melhoram, tá? Não melhoram com isso, não melhoram somente com isso. Depois, eles precisam de um trabalho que o Caio mostra muito bem no curso dele, que eu não tinha tido essa abordagem ainda. Então, realmente, a parte de movimento de preferência eu tinha muita noção, só que a parte do pós-movimento de preferência e também os pacientes que não respondem ao movimento de preferência, eu tinha dificuldade. E com o curso do Caio, eu consegui implementar esses 2 pontos, e que foi fundamental para eu praticamente, nesse último mês, dobrar a minha média de faturamento. Uma coisa que eu acho muito legal no curso do Caio também é o fato de ser uma sequência, então você respeitar a sequência é importante, porque respeitando a sequência, vão começar a vir alguns insights, não só de atendimento, e sim também de como passar um plano de tratamento para o paciente, como fazer o paciente fechar esse plano de tratamento, como cobrar esse plano de tratamento, enfim. E a sequência sendo feita, você vai começando a ter esses insights e vai começando a aplicar isso. Você estuda e aplica, e as coisas vão acontecendo. Foi assim comigo. Então, se você tem a oportunidade, se você tem a condição de fechar o Be Expert, né, que é o que eu fiz agora nesses últimos meses, eu indico de olhos fechados, porque foi um dos cursos que eu fiz que mudou realmente a minha trajetória dentro do meu consultório, na resposta dos meus pacientes, no resultado que eu entrego para eles. Então, faça o Be Expert, porque você vai ter muito mais segurança, você vai ser mais seguro para estar avaliando, tratando e dando acompanhamento para os pacientes com dores nas costas, enfim, dores, como o Caio fala. Você tem dor? Eu posso te ajudar. O Be Expert, ele te dá essa condição. Se o paciente tiver dor, você consegue ajudar esse paciente de alguma forma. Boa, maravilha. Então, eu gosto de mostrar para vocês isso porque não sai daquela onda que eu estou falando e realmente eu quero te vender, não tem para onde correr. Se você for para o meu Instagram, você só vai ver sempre storytelling de venda, mas eu tento te ensinar alguma coisa antes de te vender e muita gente não compra, tá? Na verdade, 90% não compra e a gente já está acostumado, porque a gente tem mais de 500 horas de conteúdo lá dentro do YouTube e tá tudo bem, tá muito tudo bem. E é engraçado porque eu trago exemplos de pessoas que vieram bem fraquinhas de faturamento, coisa de R$ 2.000, e pessoas que vieram com 13, 15 mil de faturamento. Então já eram pessoas consolidadas em suas regiões e mesmo assim o modus operandi de venda, determinação de diagnóstico e prognóstico muda até esse status, né? Recentemente uma grande referência de BH entrou em contato comigo para comprar o Be Expert agora e, porra, ela tem faturamento de 20 mil e a gente está trabalhando para fazer ela alcançar 30, 40, 50, principalmente os alunos da mentoria. E é isso, só para delimitar essa realidade, uma motivação para você aí. Esse resultado dele foi em 84 dias, foi, salvo engano, foi 33 ou 34 que ele alcançou agora, no último mês. Vamos lá. Por que eu me inspiro no Brian Mulligan? Porque muita gente na fisioterapia fala pra gente que eu preciso tratar respeitando a biomecânica, porque o meu paciente sente dor fazendo agachamento, sente dor lombar, e determinados movimentos geram pressão no joelho, pressão na coluna, no quadril, no ombro, e por aí vai. E aí esse cara começou a ver o NEG, o SNEG e os MWMs, né? Os deslizamentos naturais apofisários, naturais e sustentados apofisários, e as mobilizações com movimentos. Essas siglas são do inglês Natural Apophysarius Gliding e Sustained Natural Apophysarius Gliding e Mobilization with Movement. E o Brian ele começou a ver que, contrariando a biomecânica, fazendo movimentos acessórios, eles conseguiam modificar a resposta do sintoma de um paciente que tinha dor lombar, tinha dor cervical. Tem um exercício muito famoso que muita gente divulga aí na rede social, que é colocar uma toalhinha aqui, rodar e pedir para você ajudar, né, com a toalha. Nada mais é do que um SNEG, realmente melhora pacientes que têm déficit de mobilidade e dor. E foi
o Mulligan foi a primeira formação que fez eu quebrar a biomecânica. Concordo com muitas coisas do Mulligan e não concordo com algumas e tá tudo bem. E lá dentro vocês vão entender por quê, para quê e como e por a razão de eu não concordar com elas, né? Esse cara aqui é um ícone, né? Todos esses caras que eu mostrarei aqui para vocês, inclusive muita gente fala que eu faço propaganda dos cursos dele, né? E eu faço mesmo. Eu acho que essas formações são OAB que a fisioterapia não tem, né? A Ordem dos Advogados do Brasil. Realmente você é um fisioterapeuta sem elas e outro completamente diferente com elas. Porém, todas elas deixam buracos na prática clínica, assim como a minha formação, é óbvio. E são esses buracos que eu tento tapar dentro da formação. Esse cara simplesmente pegou na fila de espera da clínica, um cara chegou nesse padrão do caso clínico que eu quero apresentar para vocês, com dor lombar irradiada para a perna, e a sala estava cheia, ele tinha que esperar, e 30 minutos depois ele voltou para a sala de espera e o cara estava deitado de barriga para baixo e a dor não estava mais na perna, estava no glúteo. E aí o cara, ele falou, não, espera aí mais um pouquinho, eu vou aqui, já vou terminar de atender e te chamo. Aí 15 minutos depois, o cara que estava lá esperando, cheio de dor irradiada, pediu para a secretária uma revista para ler e ficou deitado de barriga para baixo na posição de leitura, ou seja, com o tronco um pouquinho estendido. Quando o Robin voltou para buscar o cara, a dor não estava mais no glúteo, estava na lombar. A partir daí, ele começou a determinar um diagnóstico que acontece em muitos casos, que é o desarranjo. Muitos chamam de obstrução mecânica, outros de bloqueio de movimento, seja lá como foi que você aprendeu. Basicamente, é uma característica clínica que o movimento pode mudar a dor de lugar em direção distal para proximal, ou abolir a dor de uma forma abrupta. Então, esse cara trouxe o desarranjo para a prática clínica da fisioterapia musculoesquelética, trouxe o conceito de centralização e de direção de preferência. Então, eu acho que ele colaborou muito, assim como o Brian. E aí, esses buracos que não mudavam a resposta sintomática com os deslizamentos, as mobilizações com movimento, deslizamentos sustentados, com os desarranjos, com as centralizações, começaram a ser aplicados por um cara chamado Jim Watson, que há mais de 30 anos estuda o complexo crânio-cervical, é uma referência mundial em tratamento de diversos tipos de cefaleias e dores de cabeça, e ele começou a trabalhar com um mecanismo chamado de reprodução e remissão. Quantos de nós, na prática clínica, não pegamos um paciente com um ponto gatilho, depois eu desmistifico muito isso, mas agora é bom falar só didaticamente, mas a gente pega um ponto gatilho, aperta aquele ponto gatilho, pressiona, o cara vai na lua e volta 90 segundos depois, a pressão já não está tão grande, daqui a pouco o cara já está sem dor, e isso se sustenta por 48 a 72 horas. Então, isso nada mais é do que o mecanismo de reprodução e remissão, e tapa alguns buracos de pacientes que, por exemplo, não tem a CPM, que eu falei lá no início da aula, íntegra. E por não ter a CPM íntegra, eles aumentam cinesiofobia e hipervigilância, aumentam o medo do movimento e já vão para o movimento com comportamento de antecipação da dor. E se você domina mecanismos de reprodução e remissão, você sabe o momento de aplicar aquilo para modular a dor e mudar a experiência com o movimento. E quando você muda a experiência com o movimento, o paciente começa a ter autoeficácia melhor, e aí você começa a trazer o paciente do passivo para o ativo, naquela proporção que eu falo muito lá dentro, 20% ativo, 80% passivo, 30% ativo, 70% passivo, e vai contrabalanceando até o paciente estar completamente hands-off. Então, esse cara também me influencia na prática clínica. E esses dois, eles são autores, né, do Therapeutic Neuroscience and Education, que não está fácil aqui de pegar agora, mas depois eu mostro para vocês o livro. Eles começaram a mexer muito nisso aqui, ó. Eles começaram a mostrar para a gente que existe um efeito down-top e um efeito top-down. Um efeito de que, se o paciente sabe o que é que está acontecendo, ele sabe o diagnóstico, ele sabe o que fazer para melhorar, ele sabe quanto tempo ele precisa, a dor faz sentido no contexto de vida dele, porque você não ficou determinando o que você acredita, você só fez questionamentos reflexivos
E ele chegou à conclusão, e isso é totalmente diferente. Quando a gente faz o paciente chegar à conclusão do que a gente quer, é muito melhor do que dizer, você está com dor porque seu quadril está com a síndrome de impacto femoroacetabular e por aí vai. Não, você tem que fazer o paciente refletir a respeito disso. E eles estudaram, aqui é um paper que combina a terapia manual, mas tem vários outros que comparam, e basicamente quando você educa o paciente de acordo com a neurociência, a gente tem um efeito analgésico do sistema nervoso central para o periférico. E esse efeito é um pouco mais duradouro do que o efeito bottom-up ou down-top que a terapia manual faz, que a gente toca no sistema nervoso periférico e ele vai fazer a modulação da dor lá em cima. Então, basicamente, os estudos que a gente vê é um efeito de 48 a 72 horas e um efeito, por mais que a gente eduque, a gente sabe que tem papas da terapia manual aí que falam que não causa dependência, mas, assim, por mais que a gente eduque, eu acredito que o paciente sempre sai com aquela opinião de que, nossa, o Caio tirou minha dor com a mão, a Maria tirou minha dor com a mão, aquela bolinha de pilates que a Andresa faz no final da aula de pilates, nossa senhora, me relaxou completamente. E aí são só exemplos hipotéticos, tá? Que a gente vê acontecer. Voltando aqui, então, essa é uma das influências que a gente tem. E, assim, esse cara aqui, ele, para mim, é um dos mais relevantes fisioterapeutas na atualidade. Muitos da galera da prática baseada em evidência, muita gente grande critica o conteúdo que esse cara está produzindo, porque realmente, metodologicamente, os estudos têm uma perda de follow-up muito grande, os pacientes que são acompanhados, eles abandonam o tratamento de uma forma bastante frequente, mas tem um cara aqui no Rio de Janeiro, Nemesiá, e tem um outro cara em Floripa, o Léo Ávila, que eles participaram de uma pesquisa muito grande, que ganhou um prêmio muito pesado recentemente, comparando a terapia cognitivo-funcional com core training, terapia manual e outras modalidades, e tamanho de efeito muito grande, velho. Se você fecha um plano de tratamento de um paciente, que a gente fala de um diagnóstico lá dentro, que a gente chama de disfunção de movimento e disfunção de controle, e você acompanha esse paciente por 3 meses, vendendo um plano logo de cara, e ele não falta as sessões, cara, você vê uma melhora brutal no paciente. Então, é uma ferramenta que acho que a gente já fez umas 7 vezes o curso, inclusive 2 delas uma com o Kieran Sullivan e uma com o Wyndham Caertes, que são auxiliares do Peter, e a gente fala disso lá dentro da formação BeExpert, e hoje eu diria que é 70% da ferramenta que eu uso na prática clínica. Como todas as outras que eu citei anteriormente, tem os seus buracos, e uma fica tapando a outra, é isso que eu tento mostrar lá dentro do BeExpert, né? A hora de usar cada coisa, né? A sistematização do tratamento do início ao fim, as fases de controle de movimento, otimização funcional, recuperação da função, controle da dor, reatletização, enfim. Então, aqui eu já mostrei para vocês. Eu gosto de mostrar esse artigo porque às vezes a gente se perde na biomecânica, se perde na terapia manual, quem é acupunturista se perde muito na acupuntura também, porque a gente vê que, como o organismo humano é o que é estudado por diversas ciências, né? A gente tenta dar diagnósticos de cada metodologia para os pacientes e os pacientes ficam cada vez mais confusos e a gente negligencia o que acontece de fato, né? Então, aí é um paper sobre o fardo da dor cervical, mas você pode facilmente extrapolar os dados para dor lombar, para dores em quadril, para dores em qualquer articulação do corpo. E tudo isso aí, segundo esses autores, é o que influencia na intensidade da dor, né? Participações sociais, fadiga, concentração, como a pessoa lida com isso, disfunções de mobilidade, incerteza, frustrações, ansiedade, depressão, enfim. Então, toda vez que eu olho para esse paper, eu falo, pô, não, a relação não é tão linear como eu achava. Porque a gente está lidando com um grande problema hoje, que é a gente transitar da fase estrutural e biomecânica e anatômica
para estabelecer uma outra relação linear com o psicossocial. Não, é psicossocial, não é multidimensional. E a gente cai no mesmo erro de dizer, não, ele está com dor porque ele está com ansiedade, ele está com dor porque ele está depressivo. Mas ansiedade e depressão é apenas um dos diversos outros fatores, muitos deles controláveis e rastreáveis, que é o que eu chamo de tracking lá dentro, para que a gente mexa em várias fases da vida. Agora, de nada adianta a gente saber de tudo isso se a gente não tem uma comunicação assertiva para gerar aquelas mudanças das fases, né, de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção, que são os estágios da mudança de comportamento. Então, a gente precisa saber como fazer isso. Uma última aqui, só para antecipar para vocês aqui, que vocês já estão sabendo que o LBP é 12 de 139,70 ou 1.397 à vista. Você ganha um cashback de R$1.000 para subir nas formações, fazer o upgrade. O Spine, 12 de 329,70 ou 3.297 à vista. Ganha R$2.000 de cashback para fazer o upgrade. E atualmente o BExpert vale 12 de 719,70 ou 7.197 à vista. E você ganha R$30.000 em mentorias. Como assim? Exatamente. Já aconteceram 3 ciclos de mentorias, cada ciclo de mentoria custa R$10.000, todos eles estão gravados e estão lá dentro da formação BExpert para você levar de bônus, caso você entre. E, antes da gente voltar para o conteúdo... Meu nome é Gisele, sou fisioterapeuta. Venho aqui hoje falar para vocês sobre o Caio. Como eu conheci o Caio? Foi através da Ingrid Dornelas, uma profissional maravilhosa. Veio aqui em Cuiabá fazer o curso de Mulligan e falou assim, Gisele, começa a seguir esse profissional. Comecei a seguir o Caio. Assisti todos os vídeos do YouTube dele, comecei a acompanhar ele nos stories. No início, eu não conseguia entender nada do que ele falava. Eu falava, Emily, o que é isso? Realmente, eu ficava perdida nos stories que ele postava. Eu ficava perdida, porque a gente sai da faculdade, a gente não sabe nada. E, para mim, foi um divisor de águas quando eu entrei no LBP, que é um dos cursos que ele tem. E depois, com uns 3, 4 meses, eu já migrei para a formação BExpert, que para mim também está sendo fantástico, porque eu não conseguia achar a luz no final do túnel para atender o paciente, ficava perdida, realmente. E hoje, com a formação BExpert, que mudou totalmente minha vida profissional, eu consigo avaliar, eu consigo dar diagnóstico e eu consigo fazer um plano de tratamento para o paciente. E todos aqueles casos complexos que chegavam na minha mão, eu distribuía para outros profissionais porque eu ficava perdida, eu não conseguia. Até teve vezes que eu chegava e falava, Caio, eu tô com um caso complexo, eu preciso de ajuda. E ele falou, entra na formação BExpert. E eu entrei. Não me arrependo e já tô aqui pensando que o ano que vem eu preciso renovar. Então, para mim teria que ser um curso vitalício, porque mudou totalmente minha vida profissional. Muito mesmo, vale muito a pena. Essa é a Gisele Rondon, direto de Cuiabá, Mato Grosso. E a Gis tinha um faturamento de R$4.000. E ela tem batido mais que 10 consistentemente agora, depois da formação, com a metodologia que a gente aplica. E ela foi como muitos profissionais que não tinham grana para entrar de vez no BExpert. Ela entrou no LBP primeiro, e dentro do LBP, em 4 meses, ela subiu para o BExpert. 4 meses. Porque vocês veem eu fazendo muito a propaganda do BExpert, é claro. É muito mais lucrativo para mim te vender o BExpert. É óbvio. Só que a gente sabe que não é todo profissional que tem 7 pau para investir numa formação. Apesar de vários pagarem 10 pau em microfisioterapia, mais de 20 em todas as formações de Mackenzie, 5.500 em uma das do PNF, não pararem para pensar que tem viagem, hospedagem, dias que você deixa de atender, somando esses valores em custo de oportunidade, e que tudo isso aqui é online, gravado, e que eu não te deixo correr solto como todas essas outras formações. A gente tem uma base de suporte dentro do Facebook, onde você posta casos clínicos lá e a cada 15 dias eu passo lá. Só que acontece uma parada muito legal lá dentro, é que antes do dia de suporte, outras faixas pretas já começam a te ajudar lá dentro. E a comunidade não morre. A gente já recebeu alunos de várias outras formações falando, a gente tinha um suporte lá, mas a comunidade morreu. A comunidade do BExpert não morre. É impressionante. A gente conseguiu criar um ambiente lá que eu não consigo nem explicar como é que a gente conseguiu isso, né? Mas, enfim. Voltando, mas todos esses valores vão cair por terra hoje, porque eu quero bater a meta de 1.000 alunos, e atualmente a gente tem 343, e a gente sabe que tem um caminho muito árduo lá para frente, de desmistificação de muitas crenças, mas a gente vai tentar facilitar ao máximo nesse lançamento, que é a turma 21, para que vocês consigam entrar.
Voltando para a aula. É a última propaganda, tá, pessoal? Prometo. Monitoramento da resposta sintomática. A resposta sintomática é uma coisa que acontece antes, durante e depois da execução de qualquer movimento. Qualquer um. Se eu tô aqui mexendo minha mão, eu tenho uma resposta sintomática na minha articulação metacarpo-falangiana, que eu vou chamar agora como nenhum efeito. Mas se eu mexer minha mão como pressão extra, eu já vou começar a falar para essa articulação metacarpo-falangiana proximal, a resposta sintomática produz. E a depender de qual resposta sintomática aconteça, a gente tem previsões para fazer que podem ou não se confirmar. Então, existem duas respostas sintomáticas pré-teste, que a gente chama de baseline. Existem 7 respostas sintomáticas durante o teste, que a gente chama de intrateste. E existem 7 respostas sintomáticas após o teste, após o movimento que você vai fazer, que a gente chama de pós-teste. Por que que isso é importante? Porque isso dá previsibilidade. Baseado em uma resposta, você já prevê quais são as possibilidades de respostas finais para saber se as estratégias são progressões alternativas, mudanças de direções, mudanças de ângulo de movimento e por aí vai. Então, isso dá previsibilidade para você acelerar o seu diagnóstico. Estamos quase lá. Que mais? Tá, voltando. Então, só para vocês anotarem, se vocês tiverem as palavras-chave das aulas, vocês vão ter mais desconto para entrar, tá? Então, anotem aí, fisioterapia baseada em evidência é a primeira palavra-chave. A gente vai disponibilizar mais 2, e quem tiver as 3 palavras-chave vai ter mais desconto, né? Uma palavra, um desconto, 2 palavras, 2 descontos, e por aí vai. Anotaram? Beleza, vamos nessa. Então, antes de movimentar o paciente, eu tenho algumas condições, que basicamente, com dor ou sem dor. Né? A Andressa está aí prestando atenção na aula. Sua cervical, Andressa, está com dor ou sem dor? Ah, não sei, está com peso, está ardendo, estou sentindo um negócio pressionando, sabe? É dor, Andressa. Ah, é o incômodo. Anota o diabo do incômodo de Andressa. Com dor ou sem dor. Anote também a intensidade de 0 a 10. Anote também a localização, que é uma coisa que muita gente perde. O que é cervical para a Maria pode não ser cervical para a Andressa. Você fala cervical para Maria, Maria bota a mão aqui, ó. Você fala para Andressa, Andressa vai lá atrás tentando pegar no meio das escápulas. Então, a gente não pode assumir que o paciente entendeu o que a gente está falando, porque acontece do paciente com muitos nível educacional, nível superior, mestrado, doutorado, não ter conhecimento nenhum sobre anatomia. Então, às vezes a gente fala pescoço, o paciente fala pescoço aqui. Quando fala pescoço, o paciente fala trapézio. E trapézio pode ter disfunção de cervical ou de ombro. Pode ter disfunção de torácica também. Ou pode ter as 3, é o que eu chamo de TAC, tripla apresentação clínica, e essas respostas podem ser sintomáticas concorrentes ou não. E isso é que deixa doido o pessoal em casos complexos de dores crônicas. Porque você mexe no ombro de Andressa para melhorar o trapézio, aí melhora o trapézio e piora a cervical. Você mexe na cervical para melhorar o que piorou, aí melhora a cervical e piora o trapézio. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? Então, anote também a localização. Dê aquele bonequinho da ficha de avaliação para ela riscar, para ela dizer exatamente onde é que é. Anote também a frequência de manifestação. Dói todo dia? É constante, é intermitente? Dói dia sim, dia não? Dói 2 vezes na semana? Dói só quando você se estressa? Né? Anote também o consumo de medicação. Todo dia eu tomo Dorflex feito água. Todo dia eu tomo nimesulida. Porque às vezes referência mecânica não muda, intensidade da dor não muda, neurológico não muda, funcional não muda, e está mudando tudo isso aqui, só que você não coletou. Você não anotou porque você aprendeu o viés mecânico estrutural. É só essas referências que eu tenho que anotar. Não, tem muita coisa que dá para a gente anotar para constatar a evolução dos casos dos nossos pacientes. Anote tudo que o paciente não consegue fazer ou tem dificuldade. Anote se há tensão neural. Anote a referência mecânica. E durante a movimentação, a gente vai ter 7 respostas. A primeira é diminui. O cara tava com dor, o Kellerman tá assistindo a aula torcido aí. Se eu tiver o meu viés postural, Kellerman, ajeita a postura.
Mas não vou falar nada. Mas Kellerman nessa posição, ele pode estar com dor e ao ajustar a postura, a dor diminuir. Ou a dor sumir porque ele ajustou a postura. Ou a dor sair, sei lá, da torácica para o pescoço, ou sair do ombro para o pescoço, ou sair da perna para a lombar. A gente vai assumir que é centralizando, ou seja, aproximando. É gerúndio mesmo, porque está acontecendo no intrateste e a gente não sabe como é que vai ficar depois. E nem dá para supor. Muita gente bota o movimento mais famoso, né? Extensão, deitado, repetido, pá, 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 pá. Aí, durante a execução, a dor que estava na perna vai para a bunda. Uau, achei a centralização. O paciente levanta, tá igual de novo. Não, ou então vai para casa bem e volta igual. Faz o exercício certinho, você pede para ele tirar a prova, ele está fazendo certo e ele não sustenta a melhora. Porque você achou que aquilo era uma centralização. Ele também pode periferilizar. Sempre me engasgo falando isso. E é no gerúndio também, porque quando o Kellerman ajustou a postura aí, a dor que estava no quadril poderia descer para a perna, que estava no pescoço poderia descer para a escápula. Então, mudança de postura periferilizando. Se eu mudo a postura de novo e volto ao normal, né? Periferilizando, não pior. E por aí vai. Aí a gente vai bater um pouquinho mais nisso aí. Pode também aumentar, pode também produzir, caso o Kellerman não estivesse com dor e com a movimentação ele passasse a ter a dor. Ou pode não ter efeito. Durante os movimentos, eu tenho essas 7 respostas sintomáticas possíveis. Não existe outra. A gente precisa anotar o durante. Porque se diminui, eu sei que o final podem ser melhor ou não melhor. Se está centralizando, eu sei que pode ser centralizado ou não melhor. Se está aumentando, eu sei que pode ser pior ou não pior. Se está produzindo, eu sei que pode ser pior ou não pior também. Se foi nenhum efeito durante, eu sei que só pode ser nenhum efeito depois. E aí, quando o intrateste é nenhum efeito, muita faixa preta erra, porque ele bota nenhum efeito melhor. Só que aí ele está falando melhor referente à mecânica. E como eu falei para você anteriormente, o melhor é referente ao sintoma. A mecânica a gente tem que acrescentar o dado da ficha de avaliação. Vai lá, Keller. Você acabou de dizer, ou eu entendi errado? Quando a gente está olhando na questão do produto, a resposta seria melhor ou pior? Se for não pior ou não melhor, pode? Não, eu acho que você entendeu errado, ou eu falei errado, não sei. Mas se eu falei errado, perdão. É melhor ou pior? Se é produz durante, ou é pior, ou é não pior depois. Beleza. E se é produz durante, é porque antes do movimento ele estava sem dor. E o movimento foi capaz de produzir a dor concordante dele. Beleza? Não, perfeito. Perfeito. Era isso que eu tinha entendido. E aí, só para forçar mais ainda o raciocínio de vocês, para vocês perceberem que existe um mundo à parte, e aqui eu só estou falando de preferência direcional ainda. Aqui é o mundo à parte, todo mundo, é preferência direcional, é isso aqui, mas tem um mundo à parte aqui dentro. O paciente no intrateste, Kellerman quer falar de novo? Ah, tá, foi mal. No intrateste, ele pode ter mais de uma resposta sintomática. Eu posso pedir para o Kellerman aí fazer retração no pescoço dele. E ele está sem dor. Quando ele começar a fazer as retrações, até 15 repetições, a dor dele vai ser produzida. Aí você, meu Deus, estou muito pior depois. Aí você vai testar outra direção e não melhorou. Só que existe uma alternativa de movimento que se você aumentar o número de repetições, subir de 15 para 35, você pode descobrir que na repetição 23 foi produz nos movimentos iniciais, diminui nos movimentos intermediários e melhor depois, porque você não insistiu com o aumento de repetição. Então, existem respostas que predizem que a gente precisa alternar movimentos. E uma das alternativas é o aumento do número de repetições. E aí eu vou dar um exemplo que vocês devem visualizar na prática clínica. Aquele paciente que começa a fazer a extensão deitado repetida,
e começa tirando o quadril da maca. Aí você, não, deixa o quadril, sobe um pouquinho mais a mão para o quadril ficar na maca. E aí o cara não consegue, o cara tá tirando o quadril. E aí você faz 15, não deu certo, trocou a direção. Mas na verdade, aquele cara, se você aumentasse um pouquinho o número de repetição, não são todos, tá? São alguns insights que eu estou passando aqui, mas não são todos os casos. Mas alguns casos, você aumenta o número de repetição para até 35 e o quadril do cara começa a ceder e a extensão começa a ficar certinha. Então, era uma alternativa que ele precisava e você não teve o insight para pegar. Então, no intrateste podem acontecer mais de uma resposta sintomáticas. Pode, por exemplo, começar aumenta, diminui, melhor. E é porque aumentou nas primeiras repetições, você não insistiu mais. Ai, tá aumentando, tá aumentando. Continua fazendo. Lembra que eu falei lá na avaliação? Os testes são provocativos, eu posso fazer sua dor aparecer ou aumentar para confirmar o seu diagnóstico e definir o seu tratamento. Ok? Então a gente tem que ficar atento a isso. Cadê? Após a movimentação, o paciente pode estar melhor, o paciente pode estar não melhor, ele pode estar pior, ele pode estar não pior, ele pode estar centralizado, ele pode estar periferizado, ou ele pode estar nenhum efeito. Então, mais 7 respostas após o teste. A depender do que aconteceu no intra, a gente pressupõe o que vai ser no pós, e o pós vai acontecer assim que você terminar o movimento que você prescreveu para ele durante o teste. Interpretação. A combinação das respostas sintomáticas, intra mais pós-teste, gera uma luz de semáforo, que pode ser verde, que pode ser amarela. Dentro da amarela a gente tem 2 subcategorias, e pode ser vermelha. Ainda na interpretação, como que a gente faz? Não é certo, não é errado, é como a gente faz. Beleza? Tem gente que vai te ensinar de outra maneira. Luz verde, mais do mesmo por 72 horas e reavalia. Porque quando ele sai do consultório, e existem estratégias para você confirmar logo de cara na consulta, mas na maioria dos casos ele sai do consultório com um diagnóstico provisório que vai se confirmar em 72 horas se ele sustentar a melhora. Mais do mesmo por 72 horas e reavalia. Luz amarela, aumente a força do movimento que você testou. Luz vermelha, troque a direção do movimento que você testou. Luz amarela invejosa, alterne a força do movimento que você testou. Então, baseado no monitoramento das respostas sintomáticas pré, intra e pós-teste, eu sei qual é o semáforo e o semáforo prediz o que eu devo fazer. Qual que é a base de tudo nesse processo? Com dor ou sem dor no pré-teste, produz pior. É uma combinação, que é uma luz vermelha para mudar de direção. Produz não pior. É amarelo invejoso. É uma luz amarela para alternar a força do movimento. Periferizado é uma luz vermelha para você trocar a direção. Aumenta pior, vermelho também. Aumenta não pior, é amarelo invejoso. Então é por isso que no intrateste, quando o paciente está aumentando, você não pode parar de testar, porque se for amarelo invejoso, você vai ter o sinal para alternar, ok? Então não dá para parar de testar no aumenta, porque ele pode ser não pior depois, e isso te dá uma ideia. Diminui melhor, luz verde, mais do mesmo 72 horas. Diminui não melhor, luz amarela, mais força. Centralizado, também é luz verde, mais do mesmo 72 horas. Nenhum efeito. É um amarelo que eu vou interrogar, porque eu não sei que amarelo que é. Vai lá, Keller. Tá sem microfone, Keller. Lá vai eu com a mesma pergunta. Lá no slide está produz não pior. Não seria produz pior? Produz pior, pode acontecer. Tá, e produz não melhor também. Produz não melhor, não. Não pior. Não pior também. Pode acontecer?
Pode acontecer. Exemplo, você está aí sentado sem dor. Eu peço para você testar flexão, compressão. Aí você, nossa, minha dor na escápula apareceu. Faz 15 repetições. Toda vez que eu abaixo, aparece a dor na escápula. Nossa! Produz na repetição 12 está começando a aumentar. Ou seja, 2 respostas intrateste. Produz, aumenta. Para de fazer. Levanta, dá uma voltinha na maca, e aí, tá gostando de São Paulo, campeão da Copa do Brasil, eu sei que você torce pro São Paulo e por aí vai. E aí, como você está? Não, eu tô igual. Eu produzi o desconforto, fui capaz de colocar um movimento que produz o desconforto, mas a produção desse desconforto não foi capaz de te deixar pior do que quando você chegou. Então, produz, não pior. Ah, tá. O não pior é no final, né? Tá. Ele Exato. piorou durante, mas no final depois ele voltou o baseline. No caso de zero. Exatamente. Voltou para o baseline. E, assim, a gente tá terminando, tá, pessoal? Então, só para uma sacada aqui para vocês. A depender disso aqui, a gente vai determinar se ele é um bloqueio de movimento, se ele é uma restrição de movimento, se ele é uma alteração postural, se ele é um trauma em recuperação, se ele é uma aderência de raiz nervosa, se ele é uma radiculopatia, se ele é uma estenose, se ele é uma articulação estruturalmente comprometida, se ele pode parecer uma red flag, enfim, você vai ter aí de 13 a 15 diagnósticos prováveis se você monitora isso aqui. Então, isso aqui vai determinar, tanto em casos fáceis que tem preferência direcional, que, meu Deus do céu, o cara te chama de herói a vida toda, te indica a família toda, quanto em casos complexos, a gente não pode jogar isso aqui para fora. Mas, além desses diagnósticos prováveis, desses 13 a 15 diagnósticos prováveis, a gente pode mudar de filosofia para ir para outras abordagens, de reprodução em remissão, de terapia cognitiva e por aí vai. E aí a gente vai encontrar também diagnósticos de disfunção de controle, disfunção de movimento, DACs de duplas apresentações clínicas acontecendo simultaneamente, TACs, nunca vi 4 apresentações, nunca vi na minha prática clínica, vejo 3 consistentemente, 3 apresentações clínicas acontecendo ao mesmo tempo, e aí você tem uma resposta limitada, não sabe que era um bloqueio de movimento, mas sobrou um aprisionamento de nervo periférico. Era um bloqueio de movimento, mas tinha uma articulação comprometida que você não investigou, e o cara não melhorou. Não que vá melhorar total caso você investigar. Investigue, mas muitas melhoras que a gente recebe são melhoras limitadas baseadas em profissionais que aprenderam a fazer MDT e aprenderam que preferência direcional é a vida inteira. É o mundo da fisioterapia. E eu quis colocar de propósito o relato do Matheus, porque o Matheus foi um cara que foi captado com um criativo que a gente fez, um anúncio, que estava batendo na tecla, na cabeça com o martelo do fisioterapeuta que trabalha com preferência direcional. E ele se viu naquela situação. Então, amanhã a gente... Eu acho que dá para a gente fechar amanhã o caso clínico, mas se não der, a gente vem domingo também fechar. Mas por hoje a gente vai finalizar, beleza? Então, se vocês tiverem perguntas, qualquer coisa para acrescentar, para acelerar, dúvidas que vocês acham que ainda não foram respondidas e que vocês têm expectativa que eu dê algum insight, enfim. E amanhã a gente termina o caso clínico, beleza? Andressa, Keké, Maria, Flávia. Vai lá, Flávia. Caio, nos testes de CPM, eu escolho um ou eu faço todos? Rapaz, geralmente eu faço 3. Mais uma vez, não é certo nem errado. Geralmente eu faço 3. Eu faço logo de cara, porque se eu não estiver lidando com um cara que tem preferência direcional, eu já sei se ele é capaz de habituar. Eu já posso saber se ele é capaz de habituar ou não. E aí eu já predigo, eu já consigo predizer se haverá resposta a movimento ou não. Porque, por exemplo, tem um diagnóstico que a gente chama de mecânico inconclusivo. Isso é derivado do MDT. Só que o MDT não ensina muito como lidar com isso. Só que quando você investiga a profundo o mecânico inconclusivo, você acha disfunção de movimento,
você acha disfunção de controle, você consegue trabalhar dentro desses diagnósticos. Eu não sei se, assim, se vocês estão conseguindo enxergar, mas você está dentro de uma bolha do MDT que botou o paciente no mecânico conclusivo, eu estou tentando tirar o paciente dessa bolha para ver se ele tem alguma coisa além. E geralmente o inconclusivo, ele não é só inconclusivo, ele é inconclusivo com red flag, ele é inconclusivo com disfunção de controle. Então, basicamente assim, você dobra a lombar. Hoje eu atendi uma das faixas pretas do BeExpert. Travou a coluna, tal, enfim, por aí foi. E quando ela baixa, o movimento não é natural. E muitos olhos de fisioterapeutas não são treinados para esse tipo de movimentação. É como se ela fletisse muito a torácica para chegar no chão e a lombar não participasse tanto e o quadril participasse muito. E a gente começa a ter que distribuir o movimento na lombar. E quando a gente faz isso, geralmente, se o paciente tiver preferência direcional, isso aí é na direção contrária da preferência. E aí o paciente vai agravar na sua frente, vai produzir dor na sua frente, e muita gente vai ficar com medo de continuar porque não tem certeza do que está fazendo. Então, nesses casos aí, a gente continua mesmo que seja doloroso. E nesses casos, eu costumo também, eu já estou extrapolando a sua pergunta, mas é o que eu gosto de falar. Nesses casos, eu costumo também já deixar claro na consulta que pode ser que você tenha uma estagnação da evolução da quarta para a sexta semana, e da quarta para a sexta semana pode ser que eu precise que você esteja em um médico. Você tem essa possibilidade? Tenho, beleza, pronto, toma aqui o contato de doutora Anitta, ela é anestesiologista, eu quero que você vá lá, porque eu vou precisar que você use um remédio, aí geralmente ela coloca um Restiva, que é um adesivo no braço, às vezes ela prescreve um bloqueio transforaminal, e enfim, eu preciso desse olhar, porque eu, como fisioterapeuta, não sou capaz de excluir red flag. Então, eu extrapolei tanto da pergunta para te dizer, nunca deixe de testar CPM. E se você está acostumado com algômetro, vá com algômetro. Eu faço ativamente. E eu sempre faço ativamente. Beleza? Tá, entendi. Só mais uma. Vai lá. Aumentar a força pode ser tanto aumentar o número de repetição ou só aumentar colocando mais tração, mais pressão? No cru pode ser os dois. Mas seguindo o GPS que eu te ensino, quando eu falo aumentar a força, eu falo aumentar a pressão. Tá. Mas, por exemplo, se você já chegou no final de aumentar a pressão lá, chegou em manipulação vertebral, e o paciente não melhorou, e aí a resposta do sintoma foi, vamos dizer assim, a resposta do sintoma foi nenhum efeito, testou tudo, chegou na manipulação e nenhum efeito, aí vale você pensar que esse nenhum efeito é um amarelo invejoso. E aí você pode explorar mudança do ângulo de movimento, aumento do número de repetições, sair do sagital para o lateral, né? Tirar a tensão da raiz nervosa. Existem várias possibilidades de alternativa. Beleza? Tá, beleza. Beleza. Keké, Andressa, Iago, Maria, Thaís, alguma pergunta? Tudo certo então, né? Então, amanhã a gente vai começar às 9 horas. É provável que a gente leve até 10, se tiver dúvidas, a gente deve levar até 10h30, às vezes a gente passa, geralmente quando é sessão clínica os alunos passa muito, mas a gente vai ficar disponível para dúvidas e para continuar o caso clínico para vocês verem como foi o desfecho desse caso clínico. Beleza? Então vamos nessa, vamos tirar um print aí, 1, 2, 3 e... Beleza, daqui a pouco a gente posta lá, qualquer coisa a gente tá no Stories do Instagram, o Telegram tá aberto para vocês comentarem, e é isso. Anotem a palavra-chave de hoje, amanhã vai ter outra palavra-chave, quanto mais palavras vocês tiverem, maior vai ser o desconto, caso vocês venham a entrar. Ok? Obrigado pelo feriado, por estarem aqui, e vamos para cima. Valeu, galerinha.